Hoje eu pretendo abordar um pouco a respeito de dois historiadores e depois de dois folcloristas. Inicialmente, dois historiadores, no meu critério, escolhi aqueles que são de maior importância em termos de volume histórico pesquisado e, por conseguinte, deixado como registro, e, em segundo termo, sem dizer que é menor importância, a questão da documentação, a busca da verdade histórica, algo que me chamou muito a atenção nestes dois autores e por isso eu falo deles. O primeiro deles, Aurélio Porto. Eu vou me valer hoje, inclusive, de alguns apontamentos, tendo em vista a necessidade da exatidão de nomes de obras, de datas, e para que não haja alguma falha, vou me valer dos meus apontamentos. Uma vez se dizia dos meus alfarrábios naqueles tempos. Então, Aurélio Porto. Aurélio Porto nasceu em Cachoeira do Sul, é um poeta, historiador, especialista na história do Rio Grande do Sul. Escreveu História das Missões Orientais do Uruguai, 2 volumes. Escreveu O Trabalho Alemão no Rio Grande do Sul, algo até aquele momento quase que inédito. Outra obra, A Fronteira, de 1901 a 1905. Ainda Terra Farroupilha, Formação do Rio Grande do Sul, parte histórica. Ele viveu de 1879 até 1945. Faleceu no dia 10 de outubro deste ano. Publicou, além daquelas que eu já falei, as obras e atas e documentos do Arquivo Público do Rio Grande do Sul, do qual ele foi funcionário. Aliás, funcionário também no Arquivo Nacional e funcionário no Arquivo do Itamaraty. Durante uns quantos anos ele foi o redator dos Anais do Itamaraty. Quer dizer que é um homem que está dentro da história, dos registros históricos do Rio Grande e do Brasil. Há outras publicações dele, artigos na revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Construtores do Rio Grande do Sul, ele escreveu. Ainda Os Correias da Câmara, história dessas famílias famosas do Rio Grande do Sul. O teísmo do Arroio, O Tesouro do Arroio, dos Conde, é um romance que Aurélio Porto escreveu. O Tesouro do Arroio do Conde. Depois, Os Jesuítas do Rio Grande do Sul. São 4 volumes. No quarto ele conta das missões as missões orientais dos jesuítas. São histórias assim, documentos valiosíssimos. Foi membro da Academia Rio-Grandense de Letras. Primeiro colocado, chama a atenção a isto, foi o primeiro colocado no congresso, a sua tese no primeiro congresso literário que ocorreu no centenário da Revolução Farroupilha, em 1935. O Rio Grande do Sul, em comemoração deste centenário da Revolução Farroupilha, fez um grande concurso em todos os sentidos. E dentro deles, Aurélio Porto foi o primeiro colocado em termos de escritos. Aliás, entre parênteses, naquele congresso,
naquela exposição do centenário, Santa Rosa esteve representada, o município, que ainda era o grande Santa Rosa, estava representado por uma obra de Fernando Albino da Rosa, Manual de Santa Rosa no centenário da Revolução Farroupilha em Porto Alegre. É um documentário que Fernando Albino da Rosa produziu a respeito do que naquela ocasião havia nesta região, Santa Rosa, em termos de indústria, de comércio, de poesia, de literatura, de arte, de música e nos mais diversos fatos e histórias desta terra, recém sendo desmatada. O outro fato que chama a atenção nessa exposição, um senhor chamado Jacó Sauer, de Campina das Missões, que tinha uma cervejaria, fábrica de cerveja, naquela ocasião, em Campina das Missões. Ele levou dúzias, naquele tempo se falava assim, de cerveja, para concorrer no concurso na exposição Farroupilha, e foi classificado em primeiro lugar num determinado tipo de cerveja. Recebeu medalha, recebeu diplomas, famoso assim naquela época a respeito de Campina das Missões. Aurélio Porto, então, é um dos grandes escritores do Rio Grande do Sul, a respeito da história do Rio Grande. Outro autor considerado por muitos, e depois eu vou citar as duas obras que o qualificam a tal ponto, é o pai da história do Rio Grande do Sul. E se eu fizesse um desafio para alguém dizer o nome, eu duvido que alguém diria o nome deste escritor. O nome dele é Carlos Teschauer, o pai da história do Rio Grande do Sul, tendo em vista a importância das obras e a fidelidade às buscas feitas mundo afora para comprovar o que estava escrevendo. Carlos Teschauer viveu de 1851 até 1930. É padre jesuíta, professor, historiador, folclorista, teuto-brasileiro, porque nasceu na Alemanha, tornou-se jesuíta em 1874 e veio ao Brasil, Rio Grande do Sul, em 1880. Escreveu História do Rio Grande do Sul dos 2 primeiros séculos, em 3 volumes. Por causa desta obra e de uma outra, ele é considerado o pai da história do Rio Grande do Sul. Ele teve muito contato com os famosos naturalistas viajantes dos séculos XVIII e XIX, por exemplo, o Auguste Saint-Hilaire, famoso no Rio Grande do Sul, deixou grandes, belas fotografias das reduções jesuíticas em Porto Alegre, o Parque Saint-Hilaire, em homenagem a ele. Carl Philipps von Martius é outro botânico que percorreu o Brasil, percorreu o Rio Grande. Jean-Baptiste Debré são famosos viajantes naturalistas que registram a flora, a fauna do Brasil, além de todas as outras partes do mundo, mas especificamente nossas aqui. Carlos Teschauer estava em contato íntimo com essas pessoas. Jesuítas e o projeto civilizatório dos missionários jesuítas é outra obra de Carlos Teschauer. Vida e obra do preclaro padre Ruiz de Montoya, o apóstolo do Guairá e do Tape, o jesuíta que introduziu as reduções jesuíticas no Paraná, região do Guaíra.
Escreveu ainda Piratuba Rio-Grandense. Piratuba em Guarani significa notícia, informações. Por causa desta obra e a história do Rio Grande nos primeiros 2 séculos, ele é considerado o pai da história do Rio Grande do Sul. Carlos Teschauer pesquisa na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Ele foi pesquisar nos arquivos de Buenos Aires, na Argentina, em Montevidéu, no Uruguai, em Assunção, do Paraguai. Ele foi aos arquivos de Santiago, do Chile, em Madrid, na Espanha, Roma, na Itália, no Vaticano, também na Itália. Ele foi a Bruxelas, na Bélgica, Sevilha, na Espanha, para, segundo as palavras dele mesmo, para produzir trabalho de forma menos especulativa e de mais responsabilidade, baseado em fontes documentais, segundo ele mesmo escreve. A questão da verdade histórica está na grande preocupação de Carlos Teschauer. Por isso, percorrendo o mundo para as pesquisas, para deixar registrada a verdade histórica para nós. O assunto na página em branco dos jesuítas, por bem dizer, não existia. As reduções jesuíticas era fato de 200 anos, um fato ignorado na história do Rio Grande do Sul. E ele escreve, então, era um assunto, página em branco antes de Carlos Teschauer, as questões das reduções jesuíticas. O objetivo do autor era oferecer a verdade objetiva como se apresenta nos documentos e monumentos históricos, a qual por si só defende a inocência e acusa a calúnia e a injustiça. Não precisa o autor argumentar defendendo a inocência ou acusando a injustiça. O fato por si narrado faz esta acusação ou este elogio. Sob estes aspectos, o autor obedece fielmente à palavra do Papa Leão XIII, que escreveu: a primeira lei da história é que não ouses dizer jamais coisa falsa. A segunda lei, que tenha a coragem de dizer a verdade inteira. Depois a gente costuma dizer a verdade, toda a verdade e somente a verdade. Carlos Teschauer, na academia, participou, foi nomeado pela cadeira na Academia Rio-Grandense de Letras. Cientista de projeção internacional, foi o sucessor da cadeira ocupada por Tiago Mateus Wirsten. Por conseguinte, assim como Aurélio Porto, membro da Academia Rio-Grandense de Letras. Então, algo sobre estes 2 historiadores que não são muito lidos no Rio Grande do Sul, porque a nossa população carece realmente de muita informação histórica. Eu chamo a atenção para que o CTG, como o CEPET Araju já está fazendo, através deste movimento, que isto aí preocupe as nossas autoridades educacionais e se incentive este estudo da história gaúcha.